resumo do drama O Jogo da Morte, parte 2, dos episódios 5 ao 8. O episódio 5 começa e é nos mostrado um cara que é um psicopata completo, que usa o sangue das pessoas pra pintar quadros e diz que isso o dá inspiração. Meu Deus. Mas voltando para Choi Jae, aonde ele tinha atirado na morte. Não resultou em nada, ela não foi no seu lugar, mas fez com que ele fosse para a sua 8ª vida, na qual ele virou esse psicopata, Jung Kyu-Choo, que tá com uma doença no cérebro e o médico fala que ele vai viver apenas 1 mês de vida. Mas Choi Jae pensa que é o suficiente para ele se vingar de Park Tae-woo. Esse psicopata faz coisas nojentas, o que inclui gravar o que ele faz com as vítimas dele. Isso é muito importante para o futuro. Choi Jae percebe uma oportunidade gigantesca de se vingar de Park Tae-woo e corre atrás disso. Choi Jae liberta o psicopata que estava dentro de Kang Tae-woo, fazendo com que ele não tenha dó nem piedade de Jung Kyu-Choo. Mas ser morto por Park Tae-woo foi apenas um plano de Choi Jae. Estava tudo bem arquitetado para que ele prosseguisse para sua 9ª vida. E estava tudo gravadíssimo. E assim ele começa sua 9ª vida no corpo de An Ji-hyun, que é um policial nos seus 42 anos, que prometeu para sua mãe que mesmo no cargo de policial não iria se machucar e correr riscos. E é o que ele fez até então. Mas quando Choi Jae entra em seu corpo, ele está com sangue de vingança e usa das artimanhas do policial e todos os outros na qual viveu para se vingar. E arquiteta um plano elaboradíssimo, na qual pega a gravação que foi feita lá na casa do psicopata e entrega para um jornal para que seja exposto para o público. Só que Park Tae-woo tem muito dinheiro e sai ileso de começo, pois faz um discurso dizendo que só matou o pintor, pois quem era o mal da história não era ele, e que ele era só uma vítima que foi sequestrada pelo pintor. Ele segue sua vida luxuosa e faz uma viagem para os Estados Unidos. Só que ele não contava que Choi Jae tinha várias cartas na manga, incluindo usar todo o conhecimento adquirido em seus outros corpos, na qual usou as memórias de todos, começando com Lee Ji-hoon, que sabia onde estavam as gravações de todos os podres de Park Tae-woo, e também as memórias de Park Jin-tae, que foi a sua primeira vida. Ele sabia que o seu irmão, Park Tae-woo, usava coisas ilícitas naquela caneta que ele carregava e troca os comprimidos por outros que dão sono. Com as memórias de Lee Ji-hoon, ele também aprendeu a pilotar um avião, e com as de Song Jae-sop, como saltar de um avião em movimento, parando assim em frente a Park Tae-woo, na qual ele acaba sendo atropelado por um caminhão e fica internado no hospital para sempre, pois o estado dele é gravíssimo e não consegue nem mais andar porque não tem nem mais as próprias pernas. E assim se conclui a vingança de Choi Jae. Mas será que valeu a pena? Será que agora ele está completo? Ele acaba se acostumando com a vida de An Ji-hyun e vive até se sacrificar por um colega de trabalho, alegando que a vida do colega dele era mais importante, pois ele tinha uma família para cuidar. Volta então a falar com a morte e ela pergunta para ele quem ele realmente é. Ele trava e não consegue responder, indo para sua 10ª vida, na qual agora ele é um morador de rua. Ele vai no enterro do policial lá no hospital Taekang, onde encontra o seu colega de trabalho, na qual se sacrificou, em prantos pelo que aconteceu. Até conversa com esse colega, mas não adianta muito, pois ele acaba correndo das memórias desse morador de rua, tropeça e falece na escada. Volta a falar com a morte e vai para sua 11ª vida, na qual ele está em um beco e não quer fazer aquilo novamente, viver e viver e morrer tentando. Ele corre e se joga na frente de um carro, revelando assim ser o cara que Choi Jae viu há muitos anos atrás morrendo na sua frente, antes de fazer a entrevista para o grupo Taekang. Plot twist, não é mesmo? Mas falha novamente e volta a falar com a morte. Ele não quer mais viver essas vidas, só quer acabar logo com isso. Então ele começa a sua última chance, a sua 12ª vida. E ele acaba no corpo de sua mãe. E fica desolado, pois o sofrimento que sua mãe sofreu, toda a sua vida cai em seu colo como um furacão. Ele começa a compreender o que a morte tanto falava, o tanto que a morte repetia e coisas que a morte enfatizava. O quanto as vidas são valiosas. E que sim, Choi Jae não apenas se machucou, mas também machucou todos na qual ele amava e se importava. Ele decide viver como a sua mãe e realiza um sonho que eles tinham de subir em um monte para ver a vista que a sua mãe tanto queria. Ele também revive várias memórias antigas de sua mãe e vê como a sua vida foi sofrida e trabalhosa, e o quão duro foi perder o seu filho naquelas circunstâncias, e que ela estava totalmente destruída por dentro, por tudo o que aconteceu. Ela se culpa, pois acha que se ela tivesse sido uma mãe melhor, isso não teria acontecido. E Choi Jae sofre
tudo o que sua mãe viveu, tudo o que ela sentiu, e percebe que a vida é cheia de percalços e que devemos aprender como superá-los. No corpo de sua mãe ele vive muito, passando assim no teste da morte. E depois de viver longos 32 anos no corpo de sua mãe, ele morre de velhice e volta a falar com a morte, se ajoelhando e implorando para que ele volte a viver como ele mesmo e que ele aprendeu qual era o verdadeiro significado de viver como ele mesmo. E que ele não quer ser mais ninguém, apenas ele mesmo. E a morte dá uma chance. Ela dá apenas uma bala no meio de uma arma para que ele tenha essa chance de volta. Será que ele consegue? Ele consegue. E nos mostra ele no prédio onde tirou a sua própria vida, atendendo a ligação de sua mãe e vivendo como Choi Jae novamente, encerrando assim o dorama O Jogo da Morte. Mas eu quero colocar as minhas considerações aqui. Queria dar minha opinião sobre esse dorama agora. Eu achei ele maravilhoso, achei muito legal esse contexto de ele aprender como ele machucou as pessoas com a atitude que ele fez. Ele estava ferido, mas que podia superar tudo e não desistir. Ele podia sim ter se reerguido com as pessoas boas que ele tinha ao redor dele e não machucá-las como ele fez. Eu entendo o ponto de ele estar muito machucado e ferido por tudo que aconteceu naquele dia. Ele perdeu o emprego, ele viu a namorada com outro, o que era mentira, ele descobriu depois. Mas na hora era o que ele estava pensando. E é um dorama que faz você refletir muito, do começo ao fim. O porquê disso tá acontecendo, o porquê da morte fazer isso, e ela é um papel muito importante nisso. E imprescindível. E a frase final que fica nesse dorama é que todos nós somos únicos no mundo e que mesmo no nosso pequeno mundinho somos especiais do nosso jeito único de ser. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e bye bye! See you!